A gente, claro, né, sempre ouve falar de consórcio, ouve falar sobre estratégias de utilização de consórcio para alavancar a aquisição de ativos, principalmente, né, imóveis, veículos. Então, eu queria saber, né, quais os principais benefícios para quem busca construir um patrimônio no longo prazo. Boa, Felipe. Prazer falar com você novamente. Na verdade, o consórcio ele é bem estratégico, mas depende da forma com que vai ser utilizado, né? A gente costuma dizer aqui que o consórcio ele é bem feito, ele tem que estar alinhado com as expectativas do cliente de quando for contemplar. Porque tem uma questão específica que quando você entra no consórcio, você não tem o ativo. Você vai amortizando as parcelas até ter o ativo. E para ter esse ativo, tem que ter a contemplação, que pode ser por sorteio ou por lance. E para isso tem que fazer um estudo de viabilidade técnica. Então, para que ele seja estratégico efetivamente, tem que alinhar a expectativa do cliente. Ele quer algo para longo prazo, é uma estratégia. Ele quer algo mais para médio ou curto prazo, é uma outra estratégia, a qual vai ter que ter desembolso nessa operação. Mas, independentemente da estratégia, se for curto, médio ou longo prazo, a gente tem alguns pontos positivos, que é justamente a possibilidade de adquirir um bem, um ativo financeiro, sem o pagamento de juros compostos. Não é que não exista custo, o custo vai existir, porque é uma taxa de administração pré-definida à contratação do consórcio, e vai ter as suas atualizações a cada 12 meses ali, se for um consórcio de imóvel. Só que é uma compra muito mais consciente, e aí a gente coloca na balança, né? O cliente quer para amanhã esse bem, talvez não seja o caminho de contratar esse tipo de estrutura. Trazendo para quesitos práticos e como utilizar o tipo de produto de maneira consciente, muitas vezes quando o cliente quer adquirir um bem para criação de valor patrimonial, mas muitas vezes ele tem a paixão do lado dele, ele acabou de encontrar o carro dos sonhos, acabou de encontrar a casa dos sonhos, talvez não seja o consórcio o melhor caminho. Eventualmente ele pode fazer um financiamento, adquire esse bem, mata a questão emotiva desse ponto, mas você pode fazer um consórcio em paralelo para trazer a racionalidade para o ativo e você substituir esse financiamento e fugir dos juros compostos. Então, o consórcio, ele sim é muito estratégico para operações de médio e longo prazo. Para de curto, dependendo do prazo, tem que ser bem assertivo. Então, o alinhamento de expectativa é o que dita a regra do jogo nesse sentido. E lembrando que o consórcio ele pode servir para N situações, desde uma viagem, desde fazer um implante capilar, né, que não é o caso aqui, mas para fazer cirurgias estéticas, da aquisição de jet ski, de carro, moto, avião, casas, e com composição de portfólio, ele é bem interessante no ramo imobiliário, que você consegue fazer estratégias de contemplação, de curto, médio e longo prazo, pegar esses ativos, essa carta de crédito que foi contemplada, comprar um bem, um apartamento, colocar isso no Airbnb, girar esse valor, ou muitas vezes contemplar esse crédito e dependendo do timing de contemplação, você pode flipar a operação, é isso? Você pode contemplar um crédito por sorteio no mais curto prazo e não tem a vontade de utilizar para comprar um ativo, você pode vender essa carta com ágio e até mesmo não fazer nada. Você acabou de contemplar nessa estratégia de médio e curto prazo, você pode deixar o ativo rendendo, a carta de crédito rendendo a CDI, e aí acaba fazendo parte do portfólio financeiro de alocação como um todo. E nesse caso de diversificação de portfólio, tem um tipo de consórcio mais recomendado? Quais os cuidados, inclusive, devem ser observados pelos investidores? Perfeito. Sim, na aquisição para diversificação de portfólio, o mais recomendado acaba sendo a parte de imóvel, né? Então, o que você pode fazer com o consórcio de imóvel? Você pode adquirir um bem, desde que tenha ali uma RGI, né, para poder vincular e ficar alienado. Você pode adquirir um bem, você pode reformar, você pode construir, e você pode até substituir um financiamento atual para fugir dos juros compostos. Na lógica de diversificação patrimonial, faz mais sentido eu colocar em ativos que tendem a valorizar do que se eu fizesse um consórcio de automóvel que tende a se depreciar com o tempo. Então, a ideia para investidor seria, de fato, ativos financeiros no sentido imobiliário. E as estratégias são diversas do lado de cá, a qual o cliente pode destinar parte da própria rentabilidade da carteira dele para que haja o pagamento do consórcio mensalmente. Como que funciona essa categoria? Na média, são 200 meses que um grupo tem, são 16 anos aproximadamente. E na média, a gente está falando de uma taxa de administração na casa de 20%. Então, a gente está falando de algo de 0,10 de custo mensal. 0,10 de custo mensal é o teu custo para adquirir esse ativo no tempo. Então, se a gente for botar isso em anos, né, a gente está falando de 1,2 de custo anual. É como se fosse uma TAF, né, uma taxa de administração de um fundo de investimento, a qual no caminho você pode contemplar antecipando parcelas, ofertando lance, ou pode contemplar através de um sorteio. Contemplando através de um sorteio, que é o melhor dos caminhos, você tem uma alavancagem patrimonial
gigantesca, dado que a parcela que você paga continua sendo atualizada a cada 12 meses pelo INCC, e o crédito contemplado, até a sua utilização, ele vai para um fundo de investimento rodando o próximo CDI. Então, você agora tem uma base muito maior que está sendo alocada no CDI até a sua utilização. Então, para efeito de composição estratégica para o mercado financeiro, o consórcio imobiliário é o melhor caminho. E aí, um exemplo prático que a gente tem aqui, imagina o seguinte cenário: eu vou fazer um consórcio de R$1 milhão e vou trabalhar uma contemplação de maneira mais de médio prazo. Vou ofertar um lance de R$500 mil. Entrei no sisteminha, ofertei um lance de 500 mil e supondo que eu fui contemplado. A partir do momento da contemplação, e eu pague essa contemplação, eu honro com a aquisição do consórcio, esse meu crédito de R$1 milhão contemplado fica rodando o CDI. Isso quer dizer que, se eu tenho os meus R$500 mil aplicados numa renda fixa de super segura, com liquidez diária, que está rodando lá praticamente CDI, eu acabei de trocar essa base para o dobro. Ou seja, os 500 mil que estavam aplicados a 100% do CDI, agora serviram como lance, e eu tenho um crédito de consórcio de R$1 milhão, o dobro. Só que com a mesma taxa de CDI. Eu acabei de trazer para o mercado financeiro a possibilidade de uma alocação diversificada numa renda fixa no ramo imobiliário que pode, entre outros pontos, rodar 200% do CDI. Porque, basicamente, se eu botasse o CDI a 12%, só para fazer uma conta de padeiro, né? Porque essa hora fazer conta ninguém merece. 1% ao mês, se eu pego R$500 mil, 1%, 5 mil. Se agora eu tenho R$1 milhão rodando o mesmo 1%, eu tenho R$10 mil. Nessa estratégia patrimonial, o consórcio imobiliário, contemplando com 50% de lance, eu tenho o dobro de base. Automaticamente, aquele meus 500 mil que me rendia R$5 mil por mês, passa a virar R$1 milhão, me rendendo R$10 mil por mês até a sua utilização. Isso é super estratégico e pode fazer parte, sim, do portfólio do mercado financeiro dos clientes. Ainda nesse sentido, é possível, dá para fazer uma estratégia com várias cartas de consórcio? E aí, né, se eu tiver várias cartas, qual a minha estratégia? Qual percentual da carteira eu uso para cada carta, para as cartas de consórcio? Legal, Felipe. Na verdade, quando você pensa em algo para longo prazo, faz mais sentido você ter várias cartas de consórcios colocadas no grupo, porque aí você tem um risco maior positivo de ser contemplado por sorteio. Quando você faz uma operação de mais curto prazo, a ideia é que você tenha menos cotas, para que você consiga contemplar mais rapidamente, para não ficar competindo com você mesmo. A dica que a gente dá para o cliente é que, se você for montar esse tipo de carteira, concentre tudo numa única administradora, que você, depois de contemplar esse crédito, imagina, você fez na administradora A e metade na outra administradora B. Se você contemplar tudo, você não pode comprar um único bem, porque você só pode alienar a uma estratégia, a uma empresa apenas. Então, a primeira dica, concentre em uma administradora, se for para comprar um único ativo. Se for para longo prazo, diversifique em várias cartas menores, para que você consiga aumentar a sua chance de contemplar por sorteio, e não necessariamente por lance. Um outro aspecto, se você pretende contemplar mais no curto prazo, peça para quem está te assessorando o histórico de contemplações médios desse grupo, para saber se é viável o que está te apresentando. Porque é muito comum hoje, a gente até brinca, né? É muito fácil um vendedor de consórcio ludibriar um cliente, porque ele pega uma exceção, que é a probabilidade tal qual: entrei no consórcio, contemplei no primeiro mês por sorteio. Qual é a chance disso ocorrer se, na média, tem, sei lá, 1.000 pessoas participando desse sorteio? É 1 dividido por 1.000, 1/999. Então, é muito improvável que eu consiga contemplar o meu consórcio sem dar lance no primeiro mês. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E a efeito de share of wallet, a gente entende que, se o cliente ele tem capacidade financeira de fazer aportes sem retirar da aplicação financeira, isso pode fazer sentido. Também pode fazer sentido uma fração desse valor, né, que ele aportaria mensal. Eu tenho, sei lá, R$5 mil para poder aportar no mercado financeiro. Talvez faça sentido uma fração desses 5 mil, 10%, 20%, 30%, vai depender do assessor e da estratégia de longo prazo, ele colocar numa carta de crédito de consórcio. Se o cliente não faz aportes novos, mas ele tem uma rentabilidade mensal na casa dos seus R$5 mil também, é pegar talvez 1/3 desse valor, porque você está pegando talvez ali metade do juro real da carteira desse cliente. E aí, metade do juro real da carteira desse cliente, pagando um crédito de consórcio, eu faço a conta inversa, né? Quanto que com R$1.000 eu consigo ter de crédito? E aí você consegue alavancar e criar uma carteira secundária do setor imobiliário para ter alavancagem financeira quando contemplar. Então, vai depender de estratégia para estratégia. O que a gente entende é que não faz sentido nenhum o cliente ter apenas consórcio. Quem fala para ter apenas consórcio está querendo vender alguma coisa. Mas também não faz sentido nenhum não ter uma fatia dentro dessa estratégia.
A gente sabe que consórcio e investimento não necessariamente eles vão andar de mão dada, mas quando a gente fala em construção patrimonial, o consórcio, sim, assim como o investimento, eles podem andar de mão dada. A diferença é que se você estiver a um ponto, não, eu vou aplicar esse recurso financeiro para conseguir comprar à vista o meu bem, você vai ter a certeza que só vai dar certo lá na frente, daqui a 10, 15 anos. Quando você faz uma operação de consórcio, você redia o teu risco, paga-se aquele 0,10 ao mês ou 1,2 ao ano para ter essa taxa de administração, correndo o risco positivo de antecipar esse movimento de 10, 15 anos para o dia seguinte, através do sorteio. E se precisar antecipar esse movimento, você antecipa com o lance, a contemplação dessa operação. Então, a dica, de maneira geral, concentre em uma única casa os seus consórcios para poder comprar o mesmo bem, mesmo que sejam grupos diferentes. Pegue um share of wallet interessante que não vai comprometer a sua acumulação e utilize parte da rentabilidade real da sua carteira para poder alocar a parcela mensalmente, que você nem vai sentir o pagamento sendo feito. A sua própria carteira rentabilizando, ela consegue trazer um benefício de alavancar, de criar uma segunda carteira de alocação. E a gente tem feito, na média, aqui uma sugestão para os clientes, né, nos estudos que a gente tem feito, em comum acordo, os clientes têm entendido que parte do juro real da carteira projetada faz sentido colocar como pagamento e construção de carteira futura através do consórcio. E nesse cenário econômico mais desafiador, incerto, como que se utiliza o consórcio? Porque a gente sabe que tem vantagens e desvantagens. Como que você avalia, né, a utilização de consórcio em momentos desse tipo, né, de incerteza econômica? Perfeito. Com relação às incertezas econômicas, naturalmente, você tem uma retração ali básica da economia, você tem uma elevação da taxa de juros, né? Quando você olha para a taxa de juros mais elevada, você desaquece a economia e você tende a ter juros maiores para financiamento. Naturalmente, o consórcio ele acaba se sobressaindo a essa regra, porque ele não tem juros compostos. Ele vai acabar entrando com uma taxa simples de administração. Então, se você pega aqui nominalmente R$1 milhão de crédito, e aí naquele exemplo que eu dei lá, 200 meses, 20% na média, você vai pegar 1 milhão e vai devolver 1.200.000. A regra do jogo é essa. O que vai entrar nessa atualização? Basicamente o INCC. Se for maior ou menor, não importa tanto, porque eu vou redear a parcela e vou redear meu crédito. Então, a valor real, eu estou gastando 20%, que é minha taxa de administração. Quando você tem uma Selic mais baixa, na casa de 2% que você teve, 5%, obviamente, o financiamento fica mais atrativo. Porque o financiamento te garante curto prazo, então a parte emotiva você consegue resolver mais rapidamente e você consegue redear a tua aplicação financeira, eventualmente tendo riscos maiores, né, indo para o mercado, operações, que tende a render mais do que esse percentual. Então, a efeito de incertezas econômicas, com taxas de juros mais altas, o consórcio ele vai sempre se sobressair, porque ele é uma taxa simples, sem juros compostos. Quando você tem uma estabilidade maior, moeda controlada e juros menores, você tende a ter um financiamento mais interessante, porque você vai ter custos menores de aquisição. O interessante, no final das contas, Felipe, é ter um blend de tudo, né? A gente entende que o consórcio ele é feito para médio e longo prazo. A gente não sabe das incertezas que vão vir lá na frente. Se você faz um consórcio hoje, cabe no teu orçamento, você está redeando incertezas futuras. Porque se essa taxa subir muito ou descer muito, você tem a previsibilidade da sua taxa. É aquela pré-fixada. Pelo menos essa parte conservadora da sua carteira você vai ter. Então, a gente entende que, independentemente de cenário econômico, se está ruim ou se está bom, juros alto ou baixo, óbvio, você vai ter uma atratividade maior ou menor. Mas o começar antes, se planejar antes e entrar no orçamento mensal de parcela desde hoje é o ideal, que você consegue pegar oportunidades. Por exemplo, entrando o quanto antes no consórcio, conseguindo contemplar no tempo, daqui a 30 meses, 40 meses por sorteio, por exemplo, que é algo mais improvável, mas pode acontecer, olha quanto tempo você pode surfar até a utilização do crédito. Se você tem um grupo de 200 meses, contemplou no mês 40, tem 160 meses para você comprar ou não comprar o bem. E se você não comprar o bem, esse dinheiro está rendendo basicamente CDI. Né? E se o CDI cair, você tem a opção de comprar um imóvel e alugar esse imóvel que vai render mais do que o CDI. Então, você acaba ficando com muita flexibilidade nessa estratégia econômica, independentemente do cenário. Mas, novamente, cenário de juros mais alto, obviamente, o consórcio acaba sendo um pouco mais atrativo.